Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida, eu quero te agradecer por esse sol que brilha, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu favor, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício vivo na cruz do Calvário, eu quero te agradecer pelo teu sangue derramado naquela cruz, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu corpo que foi moído, que foi partido por nós. Estamos aqui nessa manhã, em memória de ti, Jesus, em memória de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. A palavra do Senhor diz que em memória dele, aleluia, vamos convidar o Senhor para cear conosco, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Comigo
respeito da tua palavra. Eu repreendo todo espírito que faz entender o contrário. Hoje é dia de ceia do Senhor. A ceia não é minha, a ceia é tua, Senhor, a ceia é do Senhor. Que haja nessa manhã arrependimento, que haja nessa manhã mudança de comportamento, que haja nessa manhã mudança de atitude, que haja nessa manhã o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele teve todo um cuidado de pedir aos discípulos que preparasse a ceia do Senhor. Pediu que arrumasse o lugar, pediu que colocasse a mesa. Mesa significa comunhão. Mesa significa partir do pão. E Jesus, ele fez questão que isso acontecesse para que o nome dele fosse glorificado. Porque Jesus estava representando, através do pão, o seu corpo, através do suco de uva, o seu sangue que seria derramado pelas nossas vidas. Então, ceia do Senhor é uma coisa muito séria. Muitas pessoas não têm dimensão do que é tomar a ceia. Por isso que o apóstolo Paulo corrigiu a igreja de Coríntios. Por quê? Porque isso aqui é uma carta que foi escrita à igreja de Coríntios, porque eles faziam tudo errado. E o apóstolo Paulo observou aquilo e viu que a igreja precisava ser corrigida. Como cada um de nós precisamos da correção do Senhor, nós precisamos entender que nós temos que fazer isso em memória de Jesus. Ceia não é comilança, ceia
ceia do Senhor. Eu já vi pessoas serem curadas de AIDS na ceia do Senhor. Eu já vi milagres acontecendo na ceia do Senhor, porque o compromisso que nós fazemos com o Senhor é um compromisso. E a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso reconhecer: Senhor, eu tenho que mudar. Senhor, eu tenho que melhorar. Me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Olha o que diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Novamente o apóstolo Paulo lembra: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir? É fazer a diferença do certo para o errado. Ser do Senhor é santidade. Por isso que está dizendo aqui: ceia do Senhor. Não é qualquer ceia. Qualquer ceia a gente come em casa, se embriaga, come demais, fica com dor de barriga. Não, isso aqui não é para se embriagar, isso aqui não é para comer demais, isso aqui é em memória do Senhor. É algo santo, é algo sério, é algo de compromisso com o Senhor. Você pode dizer: ministra, mas eu não tenho o pão, eu não tenho o suco. Mas isso aqui é uma simbologia. O que o Senhor quer dizer a nós nessa manhã? Que Ele quer encontrar um povo santo, um povo que luta contra o pecado, um povo que diz não ao pecado, um povo que diz não à cachaça, um povo que diz não às drogas, um povo que diz não ao cigarro, um povo que diz não ao pecado. Senhor, eu renuncio tudo isso por amor de Ti, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. É isso que o Senhor quer nos dizer. Você pode estar em casa, eu não sei onde vai o alcance desse microfone, mas o Senhor quer que você seja compromissado com Ele nessa manhã. O Senhor quer que você sente à mesa com Ele, ceie com Ele, porque o Senhor tem alegria em repartir o pão e dar o cálice, o suco de uva, para que o nome dele seja glorificado. Mas você precisa reconhecer que você precisa mudar, que você precisa ter atitude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em memória do Senhor é que nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Este é o meu sangue que verti na cruz. O Calvário foi parte do meu sofrimento. Minha morte nos deu vida e um caminho de luz.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. É um pão comum que foi feito por mão de homens, mas que representa o teu corpo. E nós estamos consagrando esse pão, que quando nós comemos, sejamos curados, sejamos libertos, e façamos isso em memória do Senhor. Por isso eu te apresento esse pão diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Comamos o pão. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos